Olá, paz do Senhor, com muita alegria nós estamos aqui para mais um momento Crescendo na Verdade. E essa ferramenta que nós utilizamos semanalmente para alcançar o lar de vocês, a vida de vocês, através da mensagem da Palavra de Deus. Quero também pedir para vocês, solicitar a vocês a se inscrever no nosso canal AD Belém Araci 1. Também ativar o sininho de notificações, dar um like e também compartilhar as nossas mensagens para que essa mensagem alcance muitas vidas, a compartilhar com seus amigos, parentes, pessoas que estão ao longe, mas que você conhece. Isso vai ser de grande alegria, vai ser de grande enriquecimento do reino de Deus. Querido, nós estamos na 9ª edição do Momento Crescendo da Verdade. Nós chegamos a essa 9ª edição. Aí você pergunta, pastor, mas eu só vi 3 edições, eu só vi algumas edições. Eu quero convidar você a entrar no nosso canal, AD Belém Araci 1, e compartilhar ali dos vídeos do Momento Crescendo na Verdade. São mensagens ali que estão expostas para que vocês possam desfrutar desse momento que estivemos aqui transmitindo para vocês a Palavra de Deus. E eu quero comunicar a vocês uma novidade. Nós estamos aí já hoje na 9ª edição. A semana que vem vai ser a 10ª edição do Momento Crescendo na Verdade. Vai ser uma edição especial onde nós estaremos sorteando um brinde para os inscritos do nosso canal, para as pessoas que compartilham as nossas mensagens e também que dão um like. Aí você vai falar, pastor, mas você não vai saber quem deu like. Então você vai comentar, falar, pastor, nas suas mensagens, nas mensagens que eu assisti, eu dei um like. Aí você vai estar concorrendo ao brinde que nós estaremos sorteando, assim, permitindo Deus, no próxima edição, a 10ª edição do Momento Crescendo na Verdade, ok? Combinado? Então Deus abençoe você, quero que você fique comigo e venha mergulhar na Palavra de Deus comigo. Hoje o tema da mensagem que nós vamos compartilhar, que nós vamos mergulhar na Palavra de Deus, o tema da mensagem é Em Memória. O que vem a ser essa mensagem? Nós vamos meditar, nós vamos lembrar do sacrifício, dos momentos que o Senhor Jesus passou, do sofrimento que o Senhor passou, dos acontecimentos ali daquele dia, onde culminou com a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, para que hoje nós pudéssemos estar falando dessa cruz que nos trouxe a salvação. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, a parte B diz assim: Fazei isto em memória de mim. Paulo ele está falando para os irmãos quando se reunissem para tomar a Santa Ceia, aquele ato fosse lembrar da morte do Senhor até que ele viesse. Ou seja, que trouxesse à memória daqueles irmãos o ato do sofrimento da cruz. E eu quero compartilhar, eu quero trazer você a reflexão dos acontecimentos daquele dia onde o nosso Cristo foi crucificado. Nós vemos, queridos, que no cenário onde eles estavam ali, onde cercou aqueles acontecimentos, sobre aquele monte, Jesus foi pendurado entre 2 ladrões. Ele foi colocado entre 2 ladrões ali, e lá aconteceram esses acontecimentos que a Bíblia nos relata. A terra tremeu, o sol escureceu, a lua não deu mais a sua luz. Corpos de santos entraram em Jerusalém e foram vistos por muitos e apareceram a muitas pessoas. O véu do santuário, lá da esplanada do templo, se rasgou do alto a baixo em 2 partes. E o centurião que olhava aquele acontecimento, as coisas acontecendo, ele olhando o céu escurecer, o sol, a terra tremer, ele bateu no peito e não pôde conter a explosão que explodiu no peito dele, e ele falou verdadeiramente, esse era Filho de Deus. O centurião ali contemplando, presenciando a morte de Jesus. Jesus, ele é tirado dali, ele é envolto num lençol de 50 metros, e aí eles colocam 35 quilos de especiarias ali para embalsamar ao Senhor Jesus.
um homem chamado José de Arimateia, membro do Sinédrio, não concordando com aquilo que fizeram com o Senhor Jesus, ele pediu o corpo para ele. E aí ele foi concedido. Ele traz aquele corpo para um túmulo novo, um túmulo que ele tinha aberto para ele e para sua família. E ele coloca Jesus lá, onde ninguém jamais havia sido sepultado. E naquela época se rolava as pedras grandes ali, onde a porta do túmulo, e se colocava, e aí em frente do túmulo tinha um rego, onde se rolava a pedra grande, onde era colocada a pedra grande ali. E nós vemos que o Senhor Jesus foi colocado ali, posto naquele túmulo, cedido por José de Arimateia. E nós vemos que algumas mulheres ali acompanharam o Senhor Jesus desde a Galileia, e elas viram o que aconteceu com o Senhor Jesus. Depois elas foram para casa descansar conforme o mandamento de sábado, e elas foram embora. E enquanto isso, Pedro, com as suas agonias de almas, com dor no coração daquilo que ele tinha feito, das suas contradições, da sua negação, estava sofrendo. E lá em Alcedama também Judas estava ali tentando se enforcar, e perto das muralhas da cidade. E quem sabe ele se pendura numa árvore ali, tenta se jogar, e o galho quebra com ele cai naquelas pedras, e as suas entranhas se derramam ali abaixo, e aí as coisas ainda começam a ficar, parece que está normal, as pessoas olham assim, foi mais uma execução que foi feita. As pessoas olham e falam assim, tudo isso que aconteceu foi algo sísmico, mas não tem nenhuma correlação, foi uma mera coincidência. E nós vemos ali que domingo amanhece, as mulheres elas vão para o túmulo, elas pegam mais, elas não conseguem ficar em casa, elas pegam mais bálsamo, mais perfume, e ela vai e chega até o jardim e começa a perguntar quem vai remover as pedras. Nós vemos ali que haviam alguns adicionantes complicadores, porque elas estavam em dúvida, falando assim, quem vai remover a pedra, quem vai abrir para nós, embalsamar o corpo. E além disso, alguns dos judeus do Sinédrio falavam assim, olha, é bom que nós colocamos alguma guarda na porta, porque esse embusteiro aí falou que quando morresse, no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então eles colocaram guardas ali na porta, mas veio terremoto, os guardas estremeceram, caíram como tivesse morto, e as mulheres vão se aproximando, e quando as mulheres vão se aproximando, elas ouvem da boca angelical a seguinte frase, é uma frase que mais assim marca na palavra, marca na Bíblia, marca na minha vida, essa frase que a palavra de Deus diz, por que procurai dentre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, mas já ressuscitou, como havia dito. Aleluia, o Senhor Jesus ressuscitou. E aquelas mulheres chegaram e elas entram em pânico de ouvir aquela voz angelical, voltam correndo para a cidade, falam com Pedro e João, olha, nós ouvimos, nós não achamos o corpo. E aí o Pedro e João, ao ouvir isso, eles saem correndo. Pedro é mais novo, sai correndo na frente, e vai ali para alcançar o local onde está o corpo de Jesus. Pedro, ele é mais velho, ele vem atrás ofegante, correndo para alcançar, e a Bíblia fala que quando João chega no túmulo de Jesus, ele para na porta e não entra, e Pedro, ele vem vindo correndo, e quando chega na porta do túmulo de Jesus, ele não quer nem saber, ele entra lá e vai e chega no túmulo de Jesus. A Bíblia fala que quando eles olham que os lençóis estavam ali intactos, somente o lenço estava dobrado na cabeceira ali de Jesus, onde Jesus estava, mas o lençol, tudo aquilo tinha ficado como oco, parece que o corpo saiu ali de uma maneira, deixando tudo oco ali. E aí a Bíblia fala que eles viram aquilo e creram. E aí nós vemos que Maria Madalena estava ali no jardim.
ela estava ali desesperada, pensando o que deveria ter feito com o Senhor Jesus, e ela estava lá no jardim e de repente uma presença aparece próximo a ela, atrás dela, e ela olha o sol nascendo, e ela olha para o rosto daquela pessoa que estava no jardim, e ela pensa em se tratar do jardineiro que estava lá, e ela pergunta: olha, Senhor, aonde eu puser o corpo dele, me diga que eu vou lá, vou atrás, me fala onde vocês guardaram. E quando ela está falando isso, ela ouve a seguinte palavra saindo da boca de Jesus, falando assim: Maria. E quando ela percebe que é Jesus, ela tenta agarrar Jesus, ela fala: Rabone, mestre. E aí Jesus fala assim: olha, Maria, passou o tempo de que pegar em mim, tocar em mim significava alguma coisa. Agora, a partir de hoje, acreditar em mim, vocês vão tocar em mim através de fé. Eu quero que você vá e conte aos discípulos, conte aos meus irmãos que eu ressuscitei, que eu vou para o meu Pai, que eu subo para o meu Pai, o seu Pai, eu subo para o meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena sai para anunciar, falar do Evangelho do Senhor. Ao fim daquele dia, ele vai e encontra dois daqueles discípulos. Um chamava Cleopas, ele estava caminhando de Jerusalém rumo a Tel Aviv, como vai para o Mediterrâneo, em Jope, ali em direção àquela aldeia chamada Emaús. E eles estavam andando e conversando, e eles tinham lido as notícias que tinha acontecido, e ele leu, e as notícias eram: crucificado o pretenso Messias fora da cidade de Jerusalém. Estava ali a notícia, eles estavam impressionados com as notícias que estavam acontecendo, eles estavam frustrados. Eles falaram assim: olha, nós largamos tudo, largamos pai, largamos emprego, largamos filho para seguir a ele, e nada aconteceu. O reino de Deus não vai chegar, isso aí só foi uma lorota, o Senhor Jesus morreu mesmo. E aí o Senhor Jesus se aproxima perto deles, e aí ele interrompe a conversa deles falando: ei amigos, o que vocês vão comentando à medida que vocês vão falando, vão caminhando, vão indignado, comentando alguma coisa? Eles perguntaram: és você o único, tendo estado aqui em Jerusalém, não sabe os últimos acontecimentos que tem acontecido aqui? Jesus, o Nazareno, considerado profeta, poderoso em obras e palavras, foi morto pelas nossas autoridades, e nós esperávamos que ele haveria de redimir Israel, mas hoje já é o terceiro dia de que essas coisas aconteceram e nada aconteceu. A gente está desesperado. E aí Jesus olha e diz para ele: honestos e tardos de coração para credes em tudo que os profetas disseram. E ele começa a discorrer por Moisés e vai pelos profetas, e ele fala assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, ele discorreu por toda a Escritura e pelos profetas, mostrando que a seu respeito se dizia. E quando chegaram a Emaús, o sol já estava se pondo, ele fez menção de passar, mas eles constrangeram o Senhor Jesus a ficar. Falou: Senhor, fica conosco, já é tarde, o sol já se põe. E Jesus entra para ficar com eles, e quando partiu o pão, os olhos deles se abriram e perceberam que o Senhor era o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus desapareceu diante da vista deles. Jesus aparece depois aos discípulos por cerca de 40 dias, comendo, bebendo com eles, dando instrução acerca do reino de Deus. E depois os leva para o alto do monte ali das oliveiras e os abençoa. E os discípulos lhe perguntam: Senhor, nos fala um pouco sobre esses acontecimentos, sobre esses fatos evidentes da restauração do reino de Deus, porque quando que isso vai acontecer?
E aí Jesus disse, não vos compete conhecer o tempo nem a época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis o Espírito Santo e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E tendo dito isto, impôs-lhe as mãos sobre os discípulos e o abençoou. Enquanto o Senhor abençoava eles, veio uma nuvem e o encobriu dos seus olhos e levou. Estando com seus olhos fitos no céu, aquele povo, enquanto Jesus subia, 2 varões de branco se colocaram ali e falaram assim, varões Galileu, porque vocês olham com seus olhos fitos no céu, e esse Jesus que vocês estão vindo subir assim, como está subindo no céu, assim ele voltará também para nós. Aleluia. Isso é maravilhoso. E que ficou para nós, queridos, com todo esse cenário, com toda essa passagem, é a certeza de que nós cremos que em alguém que venceu a morte, alguém venceu algo que nunca ninguém tinha vencido, que foi a morte. A morte morreu, queridos. A morte morreu. Ou seja, nós estamos livres para comemorar, nós podemos comemorar. Jesus, o Senhor dos vivos e de mortos, venceu a morte. E aqui cabe perfeitamente aquela comemoração, aquela convocação que o apóstolo Paulo faz aos cristãos e chamam eles para cantarem com santa ironia e com alegria em volta das tumbas, dizendo assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu pecado? Ora, o aguilhão do pecado é a lei, e a força do pecado é a morte, mas graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Hoje nós temos as lembranças, queridos. Nós trazemos a nossa memória, queremos trazer em memória aqueles acontecimentos, aqueles fatos. E um dos fatos que me traz a memória daqueles acontecimentos foram as 7 declarações que o Senhor Jesus trouxe ali na cruz. Foram palavras abençoadoras. A primeira declaração que Jesus faz, ele fala assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando ele está falando isso, ele está falando que ele é o salvador dos alienados, que ele é salvador dos ignorantes, ele é salvador daqueles que fazem as coisas sem saber o que está fazendo. O Senhor é salvador dessas pessoas que não sabem para onde ir, não tem rumo. A segunda declaração que Jesus fala, ele fala assim, ele olha para um ladrão, que ele morre lá do lado da cruz com ele, e aquele ladrão pede misericórdia para o Senhor, falando, ele tem aquela revelação santa, vendo que Jesus era o Salvador, ele reconhece que Jesus é o Salvador e ele fala assim, por favor, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus fala para ele, hoje mesmo, quando o sol estiver se pondo, as galinhas se recolherem nos puleiros e os gados nos estábulos, hoje quando as lamparinas começarem e velas começarem a acender, você não vai estar mais nesse mundo, você vai estar comigo no outro mundo, você vai estar comigo no meu paraíso. Uma palavra dessa aqui quer dizer que o Senhor Jesus, ele é salvador dos marginalizados, daquelas pessoas que não cabem na sociedade, mas quando se arrepende tem lugar no coração de Deus. Isso é maravilhoso. A terceira declaração que Jesus faz, ele fala assim, é esta de agonia existencial. Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Solidão profunda de Deus e de todos, queridos. É estar no abismo existencial. Porque abismo é isto, é solidão profunda. É solidão existencial profunda. Por que me desamparaste? E daí ele mostra que ele é o salvador dos angustiados.
Ele é salvador daqueles que estão no linear do suicídio, daquelas pessoas que não têm saída, que não vê saída, não tem razão para a vida, mas Ele é a saída para essas pessoas, Ele é o salvador dessas pessoas. A quarta declaração que Jesus fala, Ele diz assim: tenho sede. Tentam dar a Ele um pouco de droga com fel e vinho, entorpecente daquela época, e o Senhor Jesus não toma. Ele fala assim: eu não quero me invadir da realidade, eu quero sofrer até o final. O que ele está dizendo quando ele fala eu tenho sede, que ele é salvador dos despojados, que ele é salvador daquelas pessoas que não têm o básico para comer, aquelas pessoas que não têm pão, não têm água para beber. Ele é o salvador dessas pessoas que não têm nada. A quinta declaração que Jesus fala, ele diz ao ver a sua mãe sozinha, chorando, em frente à cruz, acompanhado de João, jovem, amigo solidário, aquele discípulo amado de Jesus que estava ali. Ele profere essa palavra: mulher, eis aí o teu filho. E ele olha para João e fala: filho, eis aí a tua mãe. O que ele quer dizer com isso, queridos? Que a gente pode ter filhos em que nós não geramos dentro do nosso ventre. E também a gente pode ter mãe que não nos amamentaram no seu seio. Este é o vínculo que a família é construída através de Cristo, uma família nova em Cristo. A sexta declaração, Jesus fala assim: está consumado, ou seja, está pago, não há mais dívida nenhuma. Sabe por quê? Porque eu cumpri toda a liturgia até o fim. Não está faltando nada, eu paguei tudo. Toda a justiça está paga. Agora eu tenho crédito para distribuir crédito para quem quer, para quem aceitar. Todos os débitos já foram quitados e foram pagos. Se você tiver débito, Jesus diz: eu tenho crédito para oferecer para você. Eu tenho o meu crédito, é eterno. Eu ganhei crédito para pagar a sua dívida. A sétima declaração que Jesus fala, ele fala assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com isso ele está dizendo que ele é salvador da morte. Porque quando a gente morre nele, crendo nele, o que há do outro lado da vida não é um buraco negro, não é uma incógnita. O que há do outro lado é a mão do Pai. Jesus, ele dá essa garantia para nós. Não precisa nós ter medo da morte, porque do outro lado o Pai está nos acolhendo. E quando você sair dessa carcaça ali, quando você morrer, tombar a sepultura, saiba que você já está nos braços do Pai. A Bíblia fala que preciosa para o Senhor é a morte dos seus santos. E o Senhor está acolhendo as nossas vidas. Quando nós temos Deus, nós conseguimos descansar nos braços do Senhor. Eu quero dizer para você, nenhum outro segmento tem tamanha convicção. Nenhum outro segmento de fé do planeta consegue fazer declarações tão contundentes sobre os assuntos últimos da vida humana relacionados à morte. Como nós cristãos, sabe por quê? Porque ele não está morto, ele ressuscitou. O Senhor está vivo, ele vive para toda a eternidade. Amém? Quero orar por você. Senhor meu Deus, Pai, eu te louvo por esse momento, Senhor, que passamos diante da tua presença. Queremos trazer em nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Aqueles dias cruéis e sangrentos, aonde o Senhor passou pela via dolorosa, chegou até a cruz do Calvário e se entregou por nós, morreu entre dois ladrões, entre dois malfeitores. Mas o Senhor foi sepultado num túmulo novo e o Senhor, Pai, ressuscitou no terceiro dia e trouxe esperança para todos nós. E o Senhor trouxe aquelas palavras da cruz, trazendo esperança para nós. Sabemos que se as ondas dessa vida tentam nos destruir, o Senhor, Ele tem remédio para nós, tem conforto para nós, tem palavra de esperança para nós. O Senhor um dia também deixou uma promessa para nós que o Senhor voltaria.
Talvez no nosso coração, no coração de algumas pessoas, pode ser que esteja demorando, mas eu sei que o Senhor não está demorando, o Senhor está próximo. O Senhor está perto para buscar no Senhor. A tua promessa o Senhor fez aos seus discípulos e ela atingiu as nossas vidas também, porque o Senhor ressuscitou e deu garantia de vida para nós. Se hoje nós temos essa confiança, entramos com confiança em Ti, crendo no Seu agir, crendo, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Nós cremos na Tua promessa, nós aguardamos a Tua promessa. Eu sei que perto está o Senhor daqueles que buscam e invocam. Senhor, atenta a esse coração aflito, que esta palavra venha de encontro à necessidade do Teu Filho agora. Que o Senhor traga acalento, traga calma, traga segurança a esse coração que nós temos em Ti, Senhor, porque um dia o Senhor morreu e ressuscitou, e o Senhor venceu a morte, e nós venceremos em Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos a Tua bênção. Amém. Queridos, esse foi mais um momento Crescendo na Verdade. Quero agradecer a você que prestativamente assistiu, ouviu a nossa mensagem. Compartilhe dessa mensagem para muitas pessoas, para que a palavra de Deus alcance a muitos corações. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Esse foi mais um momento Crescendo na Verdade. Deus abençoe.